Rede que chegou agora e já está dando o que falar. Divulgou seu airdrop, muitos estão falando bem, falando mal. Hoje a gente vai passar por todos esses pontos e, é claro, vamos falar para vocês como participa desse airdrop da rede segunda camada chamada Blast. É isso mesmo, família. No vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre esse airdrop que está dando o que falar dessa nova rede segunda camada chamada Blast. Para quem está acompanhando o Twitter, está vendo aí o que está ocorrendo nessa história. Muita gente falando mal, muita gente também falando bem, muitos especulando somente o airdrop. Então no vídeo de hoje eu vou tirar todas as suas dúvidas, a gente vai entender como que tá o andamento aí desse novo projeto, dessa nova rede segunda camada, vamos entender como é que participa do airdrop, também entender o que tanto estão falando mal, depois a gente vai tirar as conclusões salubres. Mas vamos se acomodando que, como eu falei, a gente vai passar por completo em tudo no vídeo de hoje. Então esse é o site inicial, lembrando que todos os links eu vou deixar na descrição para deixar mais fácil você de estar achando também esse projeto. Mas o projeto é chamado Blast, é uma nova rede segunda camada e ele traz uma ideia bastante interessante que também vamos aprofundar. É uma rede segunda camada que ajuda a gente a ganhar mais Ethereum e também ganhar mais dólar. Ou seja, uma rede segunda camada que traz um rendimento nativo na própria rede. Comecei a ver o surgimento dessa história depois de um Twitter que o desenvolvedor da Blur postou aí na sua página, tá bom? Então o nome dele é atendido pelo pseudônimo de Pac-Man, então antes era Pac-Man da Blur, agora tem Pac-Man Blur mais Blast. Então ele é desenvolvedor aí tanto da Blur, também que está trabalhando no desenvolvimento da própria Blast. Ele trouxe alguns problemas em questão, tá bom? Onde daria a entender que de fato ele teria que trazer uma rede segunda camada para colocar suas ideias em prática, mas bora lá. Então ele fala que duas das maiores oportunidades que tem para o mercado de NFTs é a redução dos custos da taxa de transação e os benefícios de NFT a nível institucional, tá bom? Então com isso, centenas aí de milhões de dólares foram gastos em NFTs, de negociação e tudo mais, e essas oportunidades exigem uma rede segunda camada, porque querendo ou não, para você que não sabe, a rede Ethereum é quem domina no mercado de NFTs. E para quem quer ambientar no mercado de NFTs, conhecer as maiores coleções já sabe como é que funciona a rede Ethereum. Taxa lá em cima, a rede é um pouquinho aí trabalhosa da gente estar ambientando justamente por isso, tá bom? Então ao mesmo tempo, o protocolo Blur ele tem um outro problema, e isso quem tá falando é o próprio desenvolvedor da Blur. Há 100 milhões aí de TVL travado na pool do Blur que não tá ganhando nenhum tipo de rendimento. E isso também ele até aponta que é um problema de diversos protocolos. Tem muito dinheiro parado sem trazer nenhum tipo de rendimento. Ele investigou as redes segunda camada que tinha disponíveis aí no mercado e que ele encontrou uma maneira de resolver esses problemas aí, só que com uma nova rede segunda camada. E esta rede segunda camada não seria apenas para o Blur, porque o desenvolvedor da Blur, e isso dá a entender. No começo do tweet eu também comecei a entender isso, mas todos os dApps que querem serem construídos com esse rendimento aí nativo, conseguem trazer aí nessa nova rede segunda camada. Quando ele pensou na execução, ele percebeu que seria necessária aí uma nova empresa com uma nova equipe decidida a tarefa de construir essa nova rede segunda camada. Então, por mais que ele está no desenvolvimento dessa nova rede, ele não tem a equipe da Blur trabalhando com ele. É ele com uma nova equipe trabalhando só no desenvolvimento aí dessa Blast. Ele conseguiu arrecadar em torno de 40 milhões de dólares, isso daí é extremamente positivo para uma rede começar em andamento, porque a gente precisa de capital para pôr em funcionamento as coisas. Ele vai supervisionar, no caso, né, o desenvolvimento de ambos, do Blur e da Blast, com equipes diferentes. E a Blast está construída sobre uma rede segunda camada que ele gostaria que existisse pré-Blur. Então, à medida que a equipe da Blast vai construindo aí, ele vai implementar também aplicativos da própria Blur dentro da Blast. Então, por isso que a Blast aí vai sofrer toda a preparação para depois ele trazer o que? A Blur em peso para essa rede. E depois ali de ler o tweet do Pac-Man, já havia aí também a conta que foi divulgada chamada Blast L2. Então, eles têm aí sua página no Twitter, escrita explosão na tradução, mas é a Blast L2. Hoje eles já contam com mais de 161 mil seguidores, já tem grandes nomes ali que a gente vai tocar um pouquinho no assunto. Então eles estão apresentando aqui a nova rede e falam que arrecadaram mais de 20 milhões de dólares com grandes nomes do mercado. E esses nomes ali, galera, estão Paradigma, Standard Crypto, Eager Capital, essa Manifold e o Santiago R. Santos. Todos eles, galera, são VCs.
Venture Capitals, que para quem não sabe, são aqueles investidores a níveis institucionais que arriscam o seu capital em startups do mundo cripto, fazendo com que eles especulem que vai ter um crescimento e vai se pagar lá na frente. Então essas empresas são muito fortes para quem acompanha aqui no canal, principalmente os membros já sabem que a gente acompanhar onde esses VCs estão investindo seu capital, conseguimos também detectar algumas narrativas do mundo cripto, porque esses caras com milhões, pode ter certeza que ele tem muito mais pessoas aí estudando para ver onde ele vai direcionar seu capital. Mas voltando à rede de segunda camada, aqui ele explica um pouco que o foco dessa rede de segunda camada é basicamente para todos os outros caminhos que as outras redes de segunda camada estão indo, só que eles têm um rendimento nativo. Então eles têm a ideia que com esse rendimento nativo, de qualquer forma, vai atrair o capital para uma rede que tem esse rendimento. Aqui ele bate um pouco mais nessa tecla aí da questão do rendimento, que é o ápice da rede na visão do que eles mostram pra gente, tá bom? Que as redes, ela tem aí seus rendimentos quando a gente fala do mecanismo de consenso, porém os ativos em si, ele tendem-se a depreciar-se. Por mais que a gente tá no mundo cripto e até é esquisito escutar essa palavra, mas tende a depreciar-se ao longo do tempo. Já na rede Blast, eles falam que isso não acontece justamente por esse rendimento. E além do rendimento Ethereum, como a gente comentou, também vai ter o rendimento aí em dólar. Isso mesmo, galera. A gente vai ter aí rendimento em USDC, o USDT, que vai utilizar o DAI da MakerDAO, que para quem não acompanha, não conhece esse projeto, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição para você estar conhecendo um pouco mais. Que lá eles têm a DAI ali com rentabilidade por conta ali do mercado de RWA, é bem bacana aí o funcionamento. Mas isso daí é bem bacana. Então a gente vai ter um Ethereum na rede nativo que vai trazer um rendimento. Então só de você deixar o Ethereum na sua carteira na rede Blast, provavelmente amanhã você tem um Ethereum, depois amanhã você vai ter 0.0001 Ethereum, e depois amanhã 1.0002 Ethereum, e assim vai, porque vai rentabilizando a própria criptomoeda. E isso também vai acontecer com o dólar que você mantém na carteira, e é isso que ele fala que eu acho muito interessante. Aí novamente aqui na parte de baixo, eles batem um pouco na tecla que a Blast, ela tá sendo construída com o Pac-Man da Blur, então isso daí é bastante bacana. Muitos aí começaram a entender que a Blast seria a rede de segunda camada da Blur, mas não, a gente só tem o mesmo desenvolvedor trabalhando na construção. Quando também saiu esse post, que foi dia 20 de novembro, foi o marco para liberar aí o acesso antecipado para aqueles early adopters, né? Aquele cara que começa a ratear tudo no começo. Então esse acesso antecipado é para a galera também conseguir já acumular pontos. Isso mesmo, família. Então depois de você ter o acesso, conseguir fazer a bridge, aí colocando os etéreos ou dólares lá para obter esse rendimento, também vai estar contabilizando os pontos para o futuro airdrop. Então como que vai ser esse processo? No dia 20, que foi ali quando lançou esse post, que eu vou deixar também aqui o link nos comentários, ou fixado aí no primeiro comentário que é mais fácil, ele marcou o acesso antecipado. Então lá com o código que eu vou mostrar para vocês como consegue, você já consegue acessar a área ali da Blast. Na mainnet, dia 24 de fevereiro, também ali vai vir DEPs. Então, no caso, agora a gente só vai estar conseguindo depositar e receber essa rentabilidade da rede. Depois, lá do dia 24 de fevereiro, aí sim a gente vai ver alguns DEPs indo para lá e também os saques serem habilitados. Então, isso é muito importante vocês saberem. A partir do momento que você coloca Ethereum, SDC, o saque só vai ser habilitado lá em 24 de fevereiro. E o resgate, que vai ser a próxima fase, que vai ser em 24 de maio, esses pontos que vocês acumularam por deixar a moeda lá dentro, acumulando esses Blast Points, aí sim você vai conseguir trocar pelo token, que é o futuro airdrop, tá bom? Então, o processo é bem simples, eu vou mostrar para vocês antes da gente passar para aqueles pontinhos aí de atenção. No site, é só essa página, se você scrollar para baixo, não tem mais coisa para você tá vendo, onde a gente precisa do Early Access. O Early Access, galera, é basicamente um código. Eu vou deixar aí nos primeiros comentários para você tá conseguindo resgatar o nosso aí, que também ajuda a gente, porém, ele expira. Então, eu vou mostrar para vocês aí também como consegue o código se você não tem. Com o código, aí já habilita essa tela que fica mais fácil pra gente também. Primeira coisa, eu tenho o código, primeira tarefa já consegui. No caso agora, eu vou ter que conectar o Twitter, então vamos clicar aqui, conectar o brabo, né? Esperar carregar, autorizar o aplicativo. G insalubre aí para quem não segue também nós no Twitter. Show de bola, vamos conectar o Discord agora. Esperar carregar. Beleza, abriu a página, vamos autorizar. Aí depois a gente já partiu aí, já fez mais uma tarefinha. E por último, a gente vai checar nosso airdrop. Então vamos conectar a carteira. Beleza, aí ele já tá analisando a carteira, né? É claro que não vai vir o airdrop agora, porém faz parte desse processo. Então depois aí que ele analisar, ele já mostra pra gente que a nossa carteira não tem pontos. Exatamente, porque a gente tá começando agora. Então a gente vai dar um continue, onde ele já abre a tela pra gente mostrar e fazer aí o depósito de Ethereum nessa nova rede de segunda camada. E mesmo assim, galera, projeto grande, para conectar a carteira, conecte as carteiras que você
você está utilizando para esses tipos de movimentação. Não conecte só hard wallet, tá bom? Não seja esse maluco. Nesse caso, como é uma carteira aí nova que eu tô mostrando para vocês, ela tem esse 0014 aí de Ethereum, $1 aí de USDC, mas de qualquer forma, a gente vai ter que fazer um envio. Então eu preciso de Ethereum aqui na carteira para a gente estar mostrando e mandando ali para a rede de segunda camada. Aí sim, a gente vai estar liberando o quê? O nosso yield nativo. Além disso, a gente já vai também começar a acumular pontos ali para o airdrop. E uma coisa que é óbvio, sabemos aí que o ambiente da Ethereum está com as taxas um pouco mais elevadas, e eu aconselho você que quer pagar menos taxas também realizar esse tipo de processo na parte da madrugada. Você vai ter menos dor de cabeça quando a gente fala de taxas. Vai estar indo um pouco caro, pagar aqueles 3, 4 dolinhos, mas ainda assim não vai estar aos 10 dólares, 12, 15 dólares de taxa que você encontra em outros horários do dia. Então, para saques, no caso aí para depósito, sempre opte ali por fazer na parte da madrugada, por estarmos falando da rede Ethereum. Aqui, no caso, em saques, como eu falei para vocês, só em fevereiro aí que a gente vai ver sendo habilitado no withdraw. Então, lembrando, coloque ali um saldinho que você sabe que não vai ter que mexer pelo menos até fevereiro. Na segunda aba, já estamos vendo a questão aí do leaderboard, né? Então, a gente tem a primeira, que é a do airdrop, onde a gente estava, e a segunda é a do leaderboard. Lembrando, galera, aqui no airdrop, se ele saiu daquela tela para você depositar, você vem aqui, clica em connect, dá clique em continue e já vai voltar lá para a tela. Inclusive, se eu clicar aqui em GUI Insalubre, também já volta para essa tela. Então, não se descabele. Mas aqui na tela de leaderboard, família, aí sim a gente vai estar naquela parte, o quê? Onde a gente vê onde a galera coletou pontos. E vocês viram que as únicas maneiras de coletar pontos é o quê? Depositando o saldo na rede para obter a rentabilidade e podendo sacar somente em fevereiro. E depois é mandando links de referência para a galera estar depositando pelo seu link. Então, é as únicas maneiras que a gente tem de acumular pontos, talvez lá em fevereiro, quando liberar o saque, a gente veja outras tarefas, porque vai ser a fase de implementação de débitos, mas nesse momento é os únicos jeitos que tem da gente farmar airdrop, tá bom? Então, no caso aqui, você tem uma tela aí dos recém-adicionados, tanto é que o Gustavo até aparece aqui, mas é bem simples aí o processo de você estar participando, com link de referência e também ali conectando Twitter, Discord, tudo certinho. E como eu quero ajudar vocês e não ser uma pedra no seu sapato, eu vou deixar aqui o link nosso aí da Blast para você estar cadastrando, tudo certinho, mas eu sei que ele expira rapidão. Eu tive dificuldade também aí estar procurando esses links de acesso por essa conta da expiração, tá bom? Mas vamos lá, resolvendo o seu problema. Você vem aqui no Twitter, vem em pesquisar, família, e vem aqui, ó, escreve Blast Access. Opa, Access. Cara, digitou isso, procura, vem em mais recente. Aí você consegue ver um monte de pessoa também aí disponibilizando os seus links de acesso. Eu escrevi Blast, mas vamos ajudar aqui, ó, Blast Access. Aí você consegue, ó, tem diversos links aqui para você estar cadastrando. Como é muito fácil expirar, eu sugiro para você, expirou, já vem no Twitter aqui, procura outro, porque realmente aí, às vezes, muitos aí não atualiza. E pra gente não ficar com esse trabalho de ficar atualizando a todo momento, porque o airdrop vai até ano que vem, aí você pode vir aqui e já o quê? Pegar ele no Twitter. Então a Blast não é nenhum bicho de 7 cabeças de estar sendo entendido. O airdrop é muito simples, a gente só tem que entrar dentro da plataforma, colocar o Ethereum dentro dessa nova rede de segunda camada, prestar atenção que você só vai conseguir sacar lá para fevereiro, e também você tem o seu invite, você mandando ali para os seus amiguinhos, os amiguinhos entrando, depositando, você ganha pontos. É as únicas maneiras aí de você acumular pontos. Lá em maio, aí sim a gente vai ver quando vir o lançamento do token. Mas beleza, tudo tão simples, mas nem tudo são flores. Vamos aprofundar um pouquinho nesse processo, porque tem muita coisa também pra gente estar analisando. Mas antes de mais nada, vamos deixando um like, isso ajuda demais a incentivar o nosso trabalho, e também quero ouvir outro airdrop que você tá participando que a gente não trouxe aqui no canal, que você quer que a gente traga. Agora vamos para a parte de funcionamento, família. Entendemos ali o que é a rede de segunda camada, entendemos ali como faz para participar do airdrop. Agora vamos aprofundar de como que funciona essa parada. Ela é uma rede que tem yield nativo. Como que traz o yield nativo direto nessa rede de segunda camada? Primeira coisa, vimos ali que conseguimos depositar Ethereum, dólar, USDC, USDT e vice-versa. Como que faz para trazer esse yield dessas moedas em si? Galera, todo o Ethereum que for depositado vai ser mandado na Lido Finance, e ele também vai ter uma liquidez muito grande de Ethereum sintético. Para quem não sabe, o Ethereum sintético ele já obtém a rentabilidade dos stakes do Ethereum ocorrido lá na Lido Finance. Então o rendimento nativo do Ethereum que a gente está vendo vem do Ethereum sintético da Lido Finance recebendo esse yield. Agora, o do DAI, ou dos dólares que também vai obter esse rendimento, vem ali da questão o USDC trocado por DAI lá na MakerDAO para aquele DAI obter a rentabilidade, e também temos o USDT trocado e inserido na Tripool
tá bom? Na triple da Curve, para depois mandar ali para Maker e depois a gente obter a rentabilidade de DAI. Então é isso que ocorre, quando você deposita Ethereum vai lá ser trocado lá na Lido Finance. Quando a gente deposita o USDT, o USDC, ele vai ser trocado por DAI lá na MakerDAO. Por isso que a gente vê essa rentabilidade de yield nativo. Outro ponto de atenção que a gente tem que ter é que a rede Blast, segunda camada, que é o que a gente falou aí no decorrer do vídeo, ainda não é uma rede segunda camada. Então a gente não tem ela como uma árbitro, como uma options para a gente analisar o TVL. Hoje ela é apenas um contrato inteligente na mainnet do Ethereum, sem qualquer recurso de rede segunda camada. Esse contrato inteligente, atualmente, ele é gerenciado por uma carteira multisig. O que é uma carteira multisig? É onde é uma carteira que tem mais pessoas que conseguem acessar. Não assim, eu tendo uma carteira e passando a minha chave para o Dantas, por exemplo. Não, eles têm um acesso específico para essa determinada carteira, e é mais de uma pessoa. Muitos projetos têm essa multisig, isso daí não é um ponto de atenção não. Mas que ela não é uma rede segunda camada ainda, ela não é. E aqui ele trouxe até os contratos ali que estão acessando essa multisig, ou seja, as carteiras. E uma coisa que ele trouxe que é importante também, é que os contratos, na verdade, os saldos enviados para esse contrato dessa Blast, que ainda não é uma rede segunda camada, eles só vão ser desbloqueados em fevereiro de 2024, para a galera fazer o saque. Então, pelo menos isso, em questão de saldo, eles não conseguem estar movimentando. E também nosso grande, gigante, careca cabeludo Casta aí também postou uma due diligence que ele fez. Para quem não conhece o Castaneda, galera, ele é gigante, analista do mundo cripto, também recomendo aí que todos vão lá no Twitter dele, sigam, também vão lá no canal dele, se inscrevam, porque o cara é brabo, já veio aqui no canal, poupa comentários. Mas enfim, ele fez uma due diligence aí em cima dessa Blast. O que é a due diligence? É essa análise um pouco mais aprofundada pra gente ver realmente aí o que tá acontecendo nessa rede segunda camada. Tem pontos ali que eu acho muito importante aí a gente tá atentando-se, tá bom? Então a rede segunda camada da Blast, ela não é uma rede segunda camada, como eu falei pra vocês, e também a única coisa que documenta falando que ela é uma rede segunda camada otimista é o Twitter. Então, se eu voltar aqui naquele tweet que a gente analisou, a Blast é um pacote cumulativo otimista compatível com o EVM. Então, essas poucas coisas que a gente consegue acessar, porque no site a gente não encontra mais informações. Eles têm uma comparação meio bosta ali comparado com as outras de segunda camada, onde as únicas comparações que eles fazem com a Blast, Options e Arbitrum se são compatibilidade com o EVM, então todas são. Tem a questão do seu gas, beleza, todas têm. Nativo Yield, obviamente, só a Blast que ela é trazendo esse diferencial. Os gas vão ser revertidos ali para os devs, então isso daí é diferente, porque o gas ainda muitos paga para a taxa da rede, entre outros quesitos, e incentivos aqui na Blast eles têm mais. Então esses fins de comparação realmente foi meio bosta, porque não trouxe aí comparativos técnicos, que é o que a gente precisa aí para uma rede segunda camada. A narrativa desse airdrop aí, a gente sabe que os airdrops eles estão fortes. Muitos estão criticando a estrutura piramidal desse airdrop. O que acontece? Se a gente vem com o meu convite, eu ganho ali 16% dos pontos ali que são gerados por vocês. E depois que vocês repassam para outras galera os seus invites, eu acabo ganhando em torno de 8%. Então é um esquema de promoção ali para airdrop multinível. Porém, não é o primeiro que a gente vê assim no mundo cripto. Então eu acho que isso daí não seria o principal problema, até porque a gente também não tá lidando com um dinheiro, não tô vendendo Ridodê para vocês, tá bom? E sim, uma oportunidade ali de talvez ganhar um airdrop lá na frente. A grana também ali que tá sendo colocada fica travada nessa carteira, como eu falei para vocês. As prometidas recompensas de stablecoin também na verdade virão de uma stablecoin própria, chamada USDB. E isso é importante a gente tá pontuando, porque por mais que eu coloque lá minhas stablecoins, o rendimento nativo dela eu vou ser pago nessa stablecoin do protocolo da Blast. E por último, ele pontuou algumas críticas em cima ali do roadmap, onde eu mostrei para vocês. A gente tem a primeira fase que eu mostrei ali do Early Access, a segunda ali é a mainnet com os saques e a terceira ali é o airdrop da distribuição. Então, esse roadmap, ele traz poucos detalhamentos técnicos ali pra gente, que acaba sendo ruim. Também criticou um pouquinho da Paradigma, que ela, além de estar investindo nessa Blast, ela também foi uma que investiu lá no Friend Tech, que também foi outro criticado, que não morreu, mas foi criticado. E também o time ele é anônimo, com exceção ali do Pac-Man. E a justificativa deles para criar essa nova rede segunda camada é que o rendimento atrai os investidores, que querendo ou não, para quem tá no mundo cripto, sabemos que isso é uma realidade. Onde tem mais rentabilidade é onde os investidores vão procurar ali. Claro que tem a questão de relação de risco e retorno. E hoje a Blast, ela tá em torno de 617 milhões de dólares que tem dentro desse contrato, que como eu falei, ela não é uma rede segunda camada ainda, é os envios de Ethereum que estão aí sendo colocados nessa rede segunda camada. Muito aí tá rolando, a gente consegue ver que a maior parte do TVL é em ST Ethereum, também no DAI ali da MakerDAO, que a gente consegue captar todo esse movimento, mas no final das contas, se a gente for comparar, se ela fosse uma rede segunda camada de fato, cara, 617 milhões de dólares, a gente tá falando que ela estaria acima da Base.
Isso mesmo, ela seria a terceira blockchain com maior capital ali investido lá dentro. Então isso daí é um absurdo, tá bom, galera? Realmente é muito dinheiro ali envolvido, porém a gente tem que ter as nossas condolências também. Leve em consideração tudo que a galera falou em cima ali dos quesitos técnicos que precisavam ter em cima de uma nova rede de segunda camada, que hoje ela não é uma rede ainda de segunda camada, é apenas um contrato inteligente, porém eu acho que a especulação do airdrop é extremamente válida. Hoje a gente especulou também já o airdrop da Friendtech, eu e o Dantas temos movimentações só por conta disso, e também acho que você colocar 10 dolinhos aqui dentro da rede Blast para possivelmente lá na frente conseguir um airdrop, também não acho nada demais. Estrutura de airdrops, como a gente tá vendo na Blast, não é diferente de outros projetos que a gente já viu, porque querendo ou não, a gente sabe que a galera precisa ir buscar empenho nesses airdrops, e quando a gente tem ali decidido o que precisa ser feito para participar desse airdrop, acaba ficando mais fácil, acaba fomentando um pouco mais. Então, em quesito ali de participação, não acho válido aí a gente descartar a Blast, porém tem os pontos de atenção, as red flags que foram levantados para a gente começar a prestar atenção e também não colocar muito capital aqui dentro. Mas basicamente é isso, família, eu espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Hoje a gente conheceu um pouco mais sobre a Blast, essa nova rede de segunda camada que tá surgindo, essa especulação, tem os pontos de atenção, mas eu acho válido aí para quem quer arriscar um pouquinho participar desse airdrop. Quero lembrar que nada disso aqui é uma dica de investimento, muito menos ali um incentivo para você participar. A gente só tá trazendo essas oportunidades fazendo o que a gente faz. E se vocês curtirem, se vocês se sentirem à vontade, aí sim vocês pensam o que vai fazer com o seu capital. Antes de mais nada, deixe esse like que ajuda demais e também se inscreva. A gente tá ativamente domingo a domingo aqui praticamente, trazendo live diariamente às 10h30 da manhã. Então amanhã já espero vocês. Tamo juntão e falou!